Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Roberto na área, desmentindo a Nicole Chupetinha. Mas antes, solta a vinheta, porque é o seguinte, aqui, mentiu pro tio, chilapa nele. Gente, é o seguinte, o que essa extrema-direita, esse pessoal que é racista, esse pessoal que é homofóbico, esse pessoal que simplesmente é machista da extrema-direita, eles chegam ao ponto de mentir sobre a história. Hoje eu fui obrigado a fazer esse vídeo. Geralmente sábado, sabe que o tio Roberto, o prof aqui tem que dar uma descansada, né? Porque senão também não aguenta o tirão. Vem aqui é veinho, então tem que ter pelo menos ali um sábado, domingo. É mais ou menos, porque eu trabalho 6x1, né, tia Luiz? Ó o VAC aí! Faça manifestação na frente da Toque Moda Plus Size! Quer ser empreendedor? Gente, eu quero levar coisa a sério, mas não dá. Esse pessoal da extrema direita, a gente não consegue levar a sério. Olha aí a última do Chupetinha. Você se lembra daquela, você se recorda daquela do Pix? Da fake news do Pix, que quase arrebentou com a nossa economia? Pois é, que tirou vocês aí dos comerciantes aí, na época daquela fake news do Chupetinha. Ele prejudicou aí muitos comerciantes, muita gente, sem nenhuma responsabilidade com a verdade. E ele continua, sem nenhuma responsabilidade com a verdade. Justamente ele, que é racista, justamente ele, que é um homofóbico, justamente ele, que é extremamente patriarcal e machista, entendeu? Justamente ele que pertence a uma ideologia que se aproveita, entendeu? Se aproveita da falta de memória das pessoas, certo? E dos desinteresses sobre a história para divulgar fake news. Bem, vamos lá. Professor Roberto, dando aula! E o salário, ó. É isso aí. Grande Chico Anísio, deixou muita saudade. Escolhendo o professor Raimundo. Já pensou se tivesse escolhendo o professor Raimundo? Já pensou botar toda a bancada ali na escola do professor Raimundo? O Bilinski, o Chupetinha. Não, seria o cômico, né? Seria assim, super engraçado, né? Um mais mentiroso que o outro, né? Ih, coitado do Rolando Lero, ia ser aposentado. Mas é isso aí, gente. A história do movimento negro americano, ela foi construída, certo? Em cima da resistência contra o racismo americano. Os Estados Unidos é um país racista, continua sendo. Vocês viram os últimos casos aí, no tempo do Trump, né? Floyd morreu justamente numa ação racista da polícia americana, de uma das polícias americanas dos Estados, e que gerou todos aqueles protestos do movimento Vidas Negras Importam, certo? Houve toda aquela comoção mundial e foi justamente no governo Trump. Esse governo Trump que é apoiado por Nicolas Ferreira. E hoje vem, né, nos vídeos e tenta fazer uma analogia ao que aconteceu ao 8 de janeiro de 2022, com aqueles golpistas, safados, sem vergonhas, criminosos, né? Uma comparação ao movimento negro, à resistência do movimento negro e do propósito da luta. São coisas bem diferentes, certo? Mais tarde, o movimento negro vai dar uma resposta a esse Chupetinho, a esse membro de uma ideologia extremamente racista, que é Nicolas Ferreira. Ele é racista. Ele não é a favor do povo negro. Não tem autoridade de fala para falar em nome do movimento negro. Nem nacional, nem dos Estados Unidos e nem mundial. Porque a ideologia que ele defende é a ideologia da morte, a ideologia do racismo, a ideologia do golpe, a ideologia da tortura, a ideologia das ditaduras, né? Ideologia de país onde não tem democracia e onde as minorias são perseguidas. Essa é a ideologia de Nicolas Ferreira. E fique bem claro a todos. E o que ele fala é mentira. Uma mentira histórica, uma manipulação que ele tenta fazer para criar as condições de uma narrativa no qual ele equipara a luta contra o racismo, a luta contra o fascismo, a luta pelas liberdades civis, Martin Luther King e Malcolm X, eu não falo em Malcolm X, né? Não sei porquê, contra as políticas raciais, exatamente, contra a política do apartheid da África do Sul, que foi derrubada por Mandela. Ele não cita Mandela, pois é. Por quê? Porque ele não conhece Mandela, ele não conhece a história de Mandela, ele não conhece a história da África do Sul, do apartheid, da política de apartheid da minoria branca, caucasiana da África do Sul, contra a maioria negra. Ele não conhece, sabe por quê? Porque ele apoia esse tipo de regime. No fundo, ele apoia, a ideologia dele apoia. Então ele é um mentiroso, é um cretino, é um sem vergonha, certo? Um sem vergonha. É a escrotice da sociedade brasileira. Ele é o fruto da escrotice da sociedade brasileira. Quando ele tenta equiparar uma luta histórica com aqueles criminosos do 8 de janeiro de 2022. Não foi por causa de um batom. Não foi. Se essa gente, dia 8 de janeiro, tivesse tido apoio total das Forças Armadas, o Brasil hoje estaria sob a penumbra de uma ditadura. Teríamos
mais do que na ditadura militar, muita gente morta, desaparecida, torturada. Essas pessoas que estão lá na Papuda, eles foram sabendo o que eles queriam, que era dar um golpe e acabar com a democracia e colocar um ditador. Era isso que eles queriam. Nem mais nem menos. Eles queriam tirar o teu direito à democracia, o teu direito de votar, o teu direito de escolher a tua religião, o teu direito de escolher o teu gênero, o teu direito de escolher a tua ideologia. Como na ditadura militar, que eles te prendiam pela cor do livro, sendo vermelho, qualquer livro. A capa vermelha, tu era pichado como comunista, era preso, torturado, morto e teu corpo era desaparecido. Tua família não ia poder te velar, te enterrar. É isso que Nicolas Ferreira defende. Ele defende a tortura, defende o racismo, defende a homofobia, defende que a mulher não tenha espaço na sociedade. É isso que Nicolas Ferreira defende. É isso que aquelas pessoas que foram no 8 de janeiro de 2023 fizeram. Eles queriam um país assim. Sempre quiseram um país de militares, um país onde não existe liberdade, um país conservador, um país extremamente religioso, onde a religião seria que nem o Irã, aqueles países do Oriente, onde tu não teria liberdade. É isso que Nicolas Ferreira representa. E aquelas pessoas que estão na Papuda, que foram a Brasília, ficaram 40 dias acampadas na frente dos quartéis, e depois fizeram aquele quebra-quebra no Palácio da Justiça, no Congresso e no Palácio Presidencial, eles tinham um único objetivo: a ditadura do Brasil. É isso. Nicolas não tem o direito de comparar a luta do movimento negro contra o racismo ao dia 8 de janeiro. Aquelas pessoas presas na Papuda são racistas, homofóbicos, são contra as bandeiras das minorias, são contra as bandeiras sociais, são contra você aí, ó, que ganha a Bolsa Família. Por eles, você não ganhava mais. São contra vocês aí, ó, estudantes universitários que entraram pelo ProUni, pelo FIES. Por eles, não tinha mais. Aquela entrevista do Ciro Nogueira, no qual aquele bando de golpistas da Faria Lima diz que o Brasil tem muitas políticas de assistência social, exatamente. Por eles, eles acabavam com tudo. BPC, Bolsa Família, Minha Casa e Minha Vida, ProUni, políticas de cotas, tudo isso. Nicolas Ferreira é contra tudo isso. Aquele pessoal que está preso, enjaulado, encarcerado, não são pobres coitados. Não são chefes de família. Porque se fossem e pensassem em suas famílias, eles não saíam de casa para tentar impor uma ditadura. Que isso seja bem claro. Porque essa é a verdade. Porque Nicolas Ferreira não tem responsabilidade com a verdade. A única verdade dele, que ele prega, é a verdade de sua ideologia. E a sua ideologia é o fascismo. O mais puro fascismo. Porque se ele fosse um lutador antirracista, ele tinha condenado o governo Trump pela morte do negro, de todos os negros que são mortos pela história americana e pela história brasileira. Ele estaria ao lado do povo brasileiro, do povo da periferia. Ele estaria ao lado das famílias que têm seus filhos encarcerados e que também sofrem e estão sofrendo. Muitas vezes, e seus filhos até agora não foram julgados. Das famílias da comunidade encarcerada. Eles estariam ao lado. Pelo contrário, ele se preocupa tanto que ele foi um dos que votaram para que não fosse aumentado o valor repassado aos presídios para que eles pudessem ter um pouco mais de dignidade. Então ele não se preocupa com isso. Ele não se preocupa nem com o pessoal que está preso lá do dia 8. Aquelas condições que eles reclamam tanto que o pessoal golpista do 8 de janeiro de 2023 estão passando, é as mesmas condições que anos e anos a comunidade carcerária, que é preta e de periferia e pobre, passa. Sem que a sociedade os veja como seres humanos. Quando os defensores dos direitos humanos apontam, Nicolas Ferreira é o primeiro a debochar dos direitos humanos. Mas já como quem está preso é branco, rico, e que não mora na periferia, e fascista, e racista, aí eles se importam. Sabe por quê? Porque lá eles estão junto com o povo preto, pobre da periferia. Lá eles estão vendo como as pessoas são tratadas.
Porque eles estão, aquilo que meu avô falava, levando água na bunda. E é para aprender que existe uma comunidade encarcerada que é tratada indignamente. Não é porque esse pessoal branco, riquinho, que teve a opção de ficar em casa com a sua família, resolveu tentar um golpe para acabar com a democracia brasileira e impor uma ditadura, que estão hoje na cadeia, comendo a mesma comida do preto pobre na periferia, quando é preso injustamente, ou quando é preso porque está caminhando à meia-noite ou de noite com seus amigos nas vielas da periferia, por serem negros, e para a polícia que eles defendem, o preto pobre é inimigo, é traficante, é bandido. E para eles, para Nicolas Ferreira, várias vezes falou que o lugar de bandido é na cadeia, e bandido bom é bandido morto. É esse Nicolas Ferreira que vem e ousa comparar a luta desses racistas à luta contra o racismo. Nicolas, isso não te pertence. Tu pertence aos racistas que estão presos na papuda. Mentiu pro tio? Lapada nele! Nicolas, teu dia tá chegando e a papuda tá te esperando.